Saudos irmãos com a graça, Pai de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Os irmãos que estão aí pelo canal, graça e paz a todos. É uma bênção estarmos aqui hoje, mais uma vez, juntos. Estando nós aqui na igreja física e os irmãos que estão aí na igreja online. Que o Senhor abençoe nosso dia, nossa manhã. Essa manhã gostosa, de muito calor, né? Que o Senhor possa abençoar o nosso dia, a nossa manhã. Que possamos aqui, com as nossas 2 primeiras horas da semana, trazer as premissas da adoração ao Senhor. Esquecer agora nas petições, as nossas necessidades, e que você possa agora, com o seu coração agora contrito ao Senhor, que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, porque Ele é bom. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos os Salmos 98, a partir do versículo 4, que diz assim: Aclamai o Senhor, a terra inteira. Louvem-no com cânticos de júbilo e ao som de música. Oferecei música ao Senhor por meio da harpa, com a cítara e a voz de canto. Com trombetas e o som da trompa exultai na presença do Senhor, que é o Rei. Ruja o mar e tudo que ele contém, o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas se manifestam os rios e o cantar dos montes ressoa em uníssono, um único som, para aclamar o Eterno que vem julgar toda a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Aqui o salmista, ele nos chama nesse momento para louvar ao Senhor. Ele fala aqui que os mares estão rugindo, que a natureza toda louva ao Senhor. Quantas e quantas vezes nós acordamos, né, principalmente quando uma noite de chuva, que nós ouvimos o passarinho começar a cantar, começar a fazer os seus cânticos ali. Aquilo é uma adoração ao Senhor. A natureza adora ao Senhor. E nós, como parte dela, adoramos a Ele. Então, esqueçamos agora, irmãos, mais uma vez, esqueçamos nossas petições e simplesmente adore ao Senhor. Adore a Ele, porque Ele está te sustentando. Ele nos sustenta, Ele nos traz a saúde, o vigor. E o principal de tudo, Ele nos
e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga ao Senhor, sonda-me cada coração, quebranta-me, transforma-me todos os dias, enche-me e usa-me. Diga mais uma vez, sonda-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
sonda-me. Sonda-me. Quebranta o coração. Quebranta-me. E transforma cada vida. Transforma-me. Enche-me e usa-me. Você vai dizer mais uma vez, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me. Aonde você estiver nesse momento, peça para o Senhor a transformação. Peça para Ele te encher. Enche-me e usa-me. Cante mais uma vez, sonda-me, Senhor. Sonda-me, porque só Ele conhece o íntimo, o profundo. Quebranta, Senhor, quebranta cada coração. Transforma toda tristeza em alegria. Enche-me e usa-me, Senhor. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. É dia de renovação. É dia de colocar o teu coração na presença do Senhor para que Ele transforme. Não importa o que você tem dentro dele, o Senhor pode te tocar. Peça nesse momento ao Senhor agora: renova-me, Senhor. Renova tudo aquilo que tem dentro de mim. Renova cada um de nós. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. só a igreja, porque tudo que há. Porque Será que você pode dizer novamente? Porque tudo que há, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Deus. Uma linda salva. Louva ao Senhor. Tudo que há dentro de nós necessita do Senhor a cada segundo da nossa vida. Se você parar para prestar atenção na sua própria respiração, você vai perceber que isso depende do Senhor. E pela misericórdia dele, ele deixa que nós estejamos aqui, que nós vamos respirar. Porque se fosse você fazendo o controle sobre ela, você ia esquecer até de respirar. Porque a gente pensa em muitas coisas, a gente tem a mente cheia disso, cheia daquilo. Mas lembra-se que o Senhor está no controle de tudo. Se Ele está no controle da sua respiração, quanto mais na sua vida, quanto mais as demais coisas. Então creia nisso. Louve ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor em qualquer circunstância. Seja qual for, louve ao Senhor. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero ver as vozes das mulheres agora. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. As vozes dos varão agora dos homens. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Todo mundo junto, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importa, não circunstância, adorarei somente a ti, Jesus. Diga mais uma vez, te louvarei, Senhor. Te louvarei. E as vozes.
Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que louvor bonito, né? Não importa a circunstância, só louve ao Senhor com a tua vida. Eu quero agora que a igreja cante com alegria. Nós vamos declarar que o Senhor é bom, porque Ele é. Então, alegre-se na presença do Senhor e declara, o Senhor, Ele é bom. Quero ver toda a igreja cantando agora, você que está com a gente aí, online também. Vamos louvar o Senhor, porque Ele é bom demais. Vamos ouvir o Senhor. Comunhão, com muita alegria. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. De novo, adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é.
que és. Adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Declara bem alto. Deus é bom. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, irmãos. Tá bom. Opa. Tem um buraco aqui, rapaz. Estão querendo me derrubar. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmãos. Que bom estarmos juntos, mais um domingo, primeiro dia da semana. Tá cortando minha cabeça. Primeiro dia da semana. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e você que está aí do outro lado pela internet, dizer que você faz parte da Igreja de Jesus, assim como eu faço e como, graças a Deus, todos nós fazemos. E quero dizer, irmãos, que nós estamos aí finalizando mais um ano. Lembrar os irmãos que domingo que vem é a nossa última ceia do ano. É a nossa última ceia. Aí tá legal, pastor. É a nossa última ceia do ano. E pedir aos irmãos que possamos estar juntos, façam seus empenhos. Você que está na sua casa, prepare os seus elementos desde já. Não é? Eu acredito que a gente já venceu aí grande parte das questões religiosas, então vai ser muito tranquilo para a gente fazer. Aí nós vamos fazer a última ceia do ano e vamos voltar. Que dia que nós falamos, pastor Johnny? Dia 11 de janeiro, primeira ceia do ano de 2026, tá? Então a gente sai com a última ceia no dia 14 e voltamos, obrigado querida, e voltamos no dia 11, voltamos no dia 11. Você que está por perto, se desejar vir até aqui no dia 14, fique à vontade, venha. Eu creio que vai ser bom, né, dar um abraço nos irmãos que puderem estar aqui com a gente no dia 14. Tá legal? Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra, como sempre, palavra de edificação. Vou pedir aos irmãos que, por favor, prestem mais do que a costumeira atenção. Depois eu vou mandar no grupo da igreja, um pequeno quadro com os textos bíblicos que eu usei hoje, para que você possa repensar nessa pregação, tá? E também as irmãs do Instagram, se desejarem colocar lá esse quadro depois, o poderão fazer. O nosso texto hoje, a gente vai começar com um texto. Se eu tivesse que dar um tema a essa pregação, esse tema, ele seria um tema muito atrativo. Seria como ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus. Por que eu achei esse tema interessante, irmãos? Eu acredito que vocês estão notando que nós estamos trabalhando sempre com temas presentes dentro da nossa realidade. Temas, inclusive, ou pela Bíblia também tem trabalhado isso. Se você está acompanhando pela Bíblia, você também está vendo que nós estamos trabalhando com temas dentro da nossa realidade. Por quê, irmãos? Eu não tenho uma preocupação, eu não me preocupo com isso.
Mas eu tenho muito interesse que vocês que estão aqui ou que estão em casa compreendam o momento que nós estamos vivendo dentro da corrente do tempo, para que nós possamos andar com bom juízo e na presença de Deus. Então, o nosso texto-chave hoje, se a irmã quiser ir transmitindo aí também para os irmãos que estão aqui, pode. Embora o pessoal que está em casa deverá procurar na sua própria Bíblia, porque conforme nós estamos sem internet, estamos roteando aqui do meu celular, então às vezes dá um pouquinho de instabilidade, como disse aí o pastor Felipe. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, como deu a semana passada. A gente perde um pouquinho a qualidade, mas a palavra é a mesma. Então, o nosso texto é Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Ou algumas outras Bíblias vertem como andai nele. Eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Nós todos aqui oramos, correto? Amém? Amém. Os irmãos também que estão aqui na internet, todos oram. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Levante a mão, porque isso daqui para mim vai servir de termômetro. Ou você que está aqui na internet. Quantos de vocês aqui já pararam e pensaram com a seguinte pergunta: será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Quantos irmãos aqui já pararam e pensaram nessa pergunta? Vocês presenciam, irmãos? Olhe, de um grupo grande, nós temos pouquíssimas pessoas que levantaram a mão. Então vejam como Deus, Ele fala no tempo certo para nós. Final de ano, a gente precisa rever como nós ouvimos a voz de Deus. Porque o texto aqui, ele diz assim, olha, se você for para a direita, ou se você for para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de você. E essa voz vai lhe dizer: este é o caminho, andai nele. Aqui existem 3 pontos interessantes, irmãos. Primeiro, muitas vezes nós estamos diante de decisões e nós não sabemos se devemos ir para a direita ou para a esquerda. Vou lhe dar uma ilustração. A famosa ilustração da bifurcação. Você já notou que toda vez que a gente chega numa bifurcação, a gente pega o lugar errado? Quem já percebeu isso? Parece uma coisa incrível, né? Não tem, na falta da placa, a gente vai pela nossa intuição. Aí a gente vai e pega errado. Aí a gente fala: se eu tivesse ido por ali. Então, o nosso GPS interno, normalmente ele falha. Então, muitas vezes, diante de certas decisões, que nós devemos ir para a esquerda ou para a direita, a gente resolve tomar essas decisões. Eu quero que você guarde bem esse preâmbulo do que eu estou falando, porque ele vai se desenvolver no teor aqui da nossa pregação. Mas existe uma promessa, se você prestou atenção. Se você for para a esquerda ou para a direita, você vai ouvir uma voz atrás de você. Este é o caminho, andai nele. Quando nós andamos com Deus, que a gente chega nas bifurcações da vida, se nós estivermos ouvindo a voz de Deus, Deus diz assim: pode continuar nesse caminho. Ou não vá por esse caminho. Isso tem mais um significado para a gente. Quando nós não temos clareza, nós podemos confiar que Deus nos dará
a direção. Por que nós erramos na grande maioria das vezes? Eu quero levar isso bem devagarzinho e eu queria que o mundo ouvisse, o mundo evangélico, eu queria que ouvisse isso que eu estou pregando hoje. Em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós, e eu vou ensinar para vocês hoje também, como ser suscetível à voz de Deus. O que acontece? Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus por conta do barulho que tem dentro da nossa cabeça, por causa do barulho que o mundo faz. Então hoje você vai aprender alguns pontos importantes. Entre eles, Deus, ele está falando. E talvez você diga, se ele está falando, por que eu não estou ouvindo? Esse é o primeiro ponto. Se ele está falando, por que eu não estou ouvindo? Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção no que eu estou falando agora. Não deixa nada te distrair, nem a rua, nada. Presta atenção no que eu estou falando. Porque isso que eu estou falando para vocês, eu já sei, de cor e salteado. Vivo e pratico. Só que eu estou falando para você aprender. Eu acho que quem vai tirar proveito é você. Eu estou mais ou menos na mesma vibe, irmãos, de um professor. Estou mais ou menos na mesma vibe. Tipo assim, eu já sei. Estou ensinando. Se você prestar atenção, você aprende. Se você não prestar atenção, na hora da prova, você terá dificuldades. Então, presta atenção no que está sendo falado. Deus, ele já está falando. Amém? Então a pergunta é, pergunte comigo, por que eu não estou ouvindo? Se ele está falando. Segundo, qual o meu grau de intimidade com Deus? Porque para você ouvir a Deus, é necessário que você tenha intimidade com Deus. Senão fica difícil. Terceiro ponto. Como eu faço para discernir a voz de Deus? Porque às vezes Deus está falando, falando e falando. E a pessoa não tem discernimento. Eu me lembro de uma ilustração que eu li e dizia o seguinte: o cidadão, ele havia caído diante de uma nevasca no Monte Everest e ele ficou amarrado pelo pé com uma corda na fuselagem do avião. E ele começou a orar a Deus, pedindo para que Deus o ajudasse. E ele começou a ouvir uma voz no íntimo, que dizia, corte a corda. E ele não conseguia enxergar, porque é tudo branco na neve. Não dá para você saber a altura daquele negócio. Mas a voz continuava dizendo, corte a corda. E ele não cortou. Quando o encontraram, ele estava pendurado a 1 metro do chão. Então o que é que faltou? Faltou a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Vamos entender sobre práticas espirituais e disciplina. Vamos entender sobre o perigo da pressa e o tempo de Deus. Então, todos esses pontos nós vamos aprender hoje. Por isso que eu falei que eu queria que o mundo evangélico ouvisse. Então, vocês que estão aí ouvindo essa palavra, compartilhem com mais gente, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu vou falar para vocês rapidamente, irmãos. Eu sou uma pessoa, e como dizia o professor Olavo de Carvalho, eu não quero me engambar, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita sensibilidade a ouvir a voz de Deus. E eu não tenho o menor receio, porque isso eu não estou falando por mim, isso é dom de Deus.
aqui. Peguei o carro, irmão, ó. Meti o pé na estrada, saí 4 horas da manhã do litoral e vim para cá. Estava lá a trabalho. Então, a Nancy falou que travou, mas já deve ter voltado. Tá de pé? Legal. Então, vai travar de vez em quando, pessoal. Mas fica tranquilo que é pouquinha coisa. Ele vai e volta. Então, por que eu estou contando a história para vocês? Porque eu deveria ir na sexta-feira à tarde. Sexta-feira, meio-dia, eu já estava de folga. Eu vim para casa, tomei banho, me arrumei, fiz as malas, coloquei no carro, sentei e fui orar. E aí, irmãos, teve uma voz que dizia para mim, não vá. Não vá hoje. Deixa para ir amanhã cedo. Pensei comigo, não, eu vou. Eu vou. Isso é a impressão da minha cabeça. Porque a gente pensa, irmãos, às vezes Deus está falando com a gente e a gente pensa que é a impressão da nossa cabeça. Sabia? Quem já sentiu isso aqui? Te falei, isso é a impressão da minha cabeça. Não tem nada a ver não, eu vou. Aí eu fiquei ali, orei mais um pouco, falei, eu vou. Entrei no carro, dei partida, dei ré para sair. A mesma voz veio na minha cabeça e falou, não vá. Voltei o carro, irmão, pus o carro na garagem, falei, não vou. Liguei pro cidadão que estava me esperando e falei, ó, amanhã cedo eu vou. Hoje eu não vou mais. Porque, irmão, que Deus o livre, eu fosse, Deus estava me avisando. Eu podia me envolver num acidente. Podia morrer. Então, eu penso que isso também é saber ouvir a voz de Deus. Deus às vezes fala diretamente ao nosso coração. Às vezes Deus provoca situações para a gente não fazer. Sabia disso? Deus provoca situações desse tipo também. Então, por exemplo, eu creio que hoje, quem está nos assistindo, não está nos assistindo aqui por acaso. Já ficou aqui o percentual sobre essa questão. Eu sempre digo, irmãos, que o mundo espiritual existe. E sempre digo também o seguinte, que nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós temos 2/3 dos anjos de Deus a nosso favor. 2/3. Vejam, são miríades de miríades de miríades de miríades de anjos. Quer dizer, são incontáveis o número de anjos que nós temos. Nós temos 2/3 a nosso favor. E 1/3 de demônio jogando contra nós. Então os livramentos no mundo espiritual, para nós, eles são muito grandes, irmãos. Nós não temos noção disso. Nós só vamos ter noção disso na glória. Até lá nós não temos noção nenhuma. Até lá nós não temos suscetibilidades para ouvir a voz de Deus. E Deus está nos protegendo o tempo inteiro. Deus nos protege de dia, Deus nos protege à noite, em sonhos. Deus nos protege de uma série de fatores. Só que a gente não presta atenção. Por quê? Nós estamos com os nossos olhos, irmãos, nas coisas materiais. Lembram-se do profeta Eliseu, que eu já preguei, é uma pregação que eu gosto de fazer? Eliseu está lá e os exércitos sírios chegam e o ajudante de Eliseu diz, ai meu pai, que faremos? E Eliseu diz, Senhor, abre os olhos dele para que vejam. E quando ele abriu os olhos, eis que os montes estavam rodeados de carros de fogo. E Eliseu diz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, irmãos, nós precisamos ter sensibilidade para ter os nossos olhos espirituais abertos. É necessário. Porque se você não tiver os seus olhos espirituais abertos, você vai trabalhar sempre dentro da materialidade. Vai trabalhar sempre dentro da carnalidade. Vai trabalhar sempre dentro da picuinha. Vai trabalhar sempre dentro daquilo que você acha que é o correto. Então, é necessário que a gente pare, peçamos discernimento a Deus para ouvir a sua voz. Lá em João 10, 27, Jesus diz, as minhas ovelhas
ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, a pergunta é: eu sou ovelha de Jesus? Eu estou com capacidade para ouvir a voz de Jesus? Você está com capacidade de ouvir a voz de Jesus? Jesus está falando. Aí você diz: então eu estou com um problema de fabricação. Por que que eu não estou ouvindo? Então, agora eu vou explicar para vocês também, porque que muitas vezes você não está ouvindo a voz de Deus, por mais que Deus fale. Porque eu acho engraçado, irmãos. Eu acho engraçado. E isso é uma coisa que é natural no ser humano. Como seria legal se o inverso fosse verdadeiro? Você já percebeu? Seja na vida, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho. Você já percebeu que você ouve uma besteira? Aquilo grava na cabeça assim 1 minuto. Você nem prestou muita atenção, mas grava. Já percebeu aquelas músicas chiclete? Que você passa o peão com aqueles malditos carros de som. Aí o cara passa do começo dessa rua aqui até ali. A música já colou na sua cabeça. Fica aquele negócio o dia inteiro. Né? Agora, você pega uma pregação dessa, o irmão chega em casa e fala assim: caramba, mas o que foi que o Cancião pregou mesmo hoje? Não estou lembrado o que foi que ele pregou. Então, irmãos, eu queria que o contrário fosse verdadeiro. Eu queria que a gente pegasse melhor as coisas boas e perdesse menos tempo com as coisas ruins. É por isso que existe a necessidade da insistência de pregar sempre e do pela Bíblia todo dia, porque eu penso que pela misericórdia de Deus, a gente está fazendo um trabalho assim excelente nesse aspecto para quem dá ouvidos. Para quem dá ouvidos, a coisa anda. Qual é o problema, irmãos? Nós somos treinados a não reconhecer a voz de Deus. Contrário de vocês aqui que eu ensino. Mas o sistema evangélico, de modo geral, é treinado a não... Normalmente nós buscamos as respostas nos lugares errados. A gente confia no mundo material, aquilo que a gente pode ver e aquilo que a gente pode controlar. Presta atenção nessa fala, que ela é muito importante. Nós somos treinados pelo mundo a não reconhecer quando Deus fala. Fomos treinados, fomos ensinados a buscar a resposta nos lugares errados. Você está com um problema? Você vai para um livro de autoajuda. Você está com um problema? Você vai buscar, talvez, a resposta em um pseudo-amigo. Você está com um problema? Você vai fazer qualquer coisa, menos ajoelhar e orar. Ou eu estou errado? Quem acha que eu estou errado, levanta a mão. Então, irmãos, vejam, nós fomos ensinados a buscar resposta nos lugares errados. Isso é desde criancinha. Porque nós não conseguimos abrir os nossos olhos espirituais. Nós não conseguimos ter discernimento de coisas espirituais. Então a oração é essa daqui. Fale comigo. Fale comigo. Senhor, abre meus olhos para que eu veja. É isso que você tem que acordar falando, irmão. Porque quando o rolo der durante o dia, você vai se lembrar dessa palavra. Vai vir uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho, andai nele. Deus, ele não fala nos trovões. Deus, ele não fala no barulho. Deus, ele sussurra ao nosso espírito, alinhando muitas vezes as circunstâncias e preparando o caminho.
o nosso grande erro é achar que milagrosamente vai aparecer um anjo e dizer: eis que você não irá viajar hoje. Né? Você já pensou? Se fosse assim, irmão, se aparece um anjo na hora que eu estou dando ré, e o anjo aparece na minha frente e diz: eu não vou viajar hoje, eu jogo o carro em cima dele de medo. Já pensou? Aquele homem com mais de 4 metros de altura, com asa, igual aparecia para o pessoal no passado, né? Eu mesmo teria medo. Eu teria medo, jogava o carro em cima, falava: estou tendo visão. Obrigado, varão. Então, irmãos, Deus, ele está sussurrando, não tem barulho, não tem absurdo, não tem nada. Nós é que temos que nos treinar a ouvir a voz de Deus. Jeremias capítulo 33, o versículo 3, lá está escrito assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Está aqui um outro grande problema no mundo religioso e que nos afeta. Que problema é esse, ancião? É eu achar que eu conheço. Deus fala: não, você não conhece. Clame a mim, e eu lhe direi coisas grandiosas e insondáveis. Essa palavra insondáveis, ela é muito forte no grego, irmão. Paulo também a usa, né, tanto em hebraico quanto em grego. Paulo também a usa lá em Romanos 11, quando ele diz naquele cântico, né? Quão insondáveis são os seus caminhos, e além de pesquisa, você não consegue. Entendeu? Então, irmãos, o que é que precisamos? Ter um conceito de humildade. Não é porque nós temos a Bíblia que nós já achamos que conhecemos tudo sobre Deus. É impossível. E eu explico para vocês por quê. Deus, ele é transcendente. Tá de pé? Tá normal? Então, deixa eu falar para os irmãos da internet. Funciona assim. Existe um delay para mim aqui, existe um tempinho de atraso. Então, toda vez que os irmãos falam que caiu, eu tenho que parar a pregação. Porque quando cai, a Bia, ela já está ali de olho e ela já faz voltar. Então, às vezes é coisa de 1 segundo. Né? Então, eu vou pedir aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência. Se eu perder o time da voz, escreve assim: ancião, você parou em tal fala, que aí eu volto nela. Porque é coisa assim de segundos. Eu sei que segundos fazem falta. Mas fiquem tranquilos que eu estou roteando, passou um caminhão aqui, derrubou a nossa internet. E aí você sabe como é que é, né, irmãos? A gente tá com 2/3, né? Mas tem 1/3 aí que pegou a nossa internet. Tem 1/3 que pegou a nossa internet, mas tem 2/3 nos ajudando a rotear. Então, fiquem tranquilos. Vamos voltar então aqui na história, que era quando parou. Pode citar, os irmãos podem falar: parou em tal texto, que aí eu volto no texto e falo de novo. Eu citei Jeremias 33, 33. Clame a mim, e eu responderei. 33, 3. Obrigado, Arthur. Clame a mim, eu lhe responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Irmãos, o princípio da nossa ignorância, seja ela espiritual ou no mundo material, o princípio da nossa ignorância, guarde isso, repita aí comigo. O princípio da nossa ignorância é pensar que sabe. Toda vez que você pensa que sabe, irmão, esquece, você não aprende mais. Então esse é o princípio da nossa ignorância. Aí você não aprende mais. Como dizia Sócrates, que foi um dos maiores filósofos, né, da Grécia Antiga, dizia o seguinte: a única coisa que sei é que nada sei. Então, nós precisamos também ter essa humildade quando se trata de Bíblia, da palavra de Deus.
Ou de qualquer outra área, irmãos. Que nem, por exemplo, pela graça e pela misericórdia de Deus que me foi dada, eu já estudei bastante coisa. Mas eu peguei uma médica esses dias e a gente estava conversando no carro. E aí começamos a conversar e tal. E é claro, ela viu um diferencial na minha conversa, né? E perguntou, o senhor tem alguma formação? Aí eu modestamente falei para ela das minhas formações. E aí ela me falou, e por que o senhor está trabalhando com aplicativo? Eu falei, porque eu estou fazendo estágio, assim, tal, não sei o quê. E aí ela falou assim, puxa vida, que legal. É tão bom poder ver pessoas que têm cultura, que entendem. Eu falei assim, dona fulana de tal, porque a gente trabalha na base do respeito, né? Aí ela falou, não precisa me chamar de dona, não. Pode me chamar de fulana. Eu falei, então, fulana, é assim. Se você achou que eu tenho bastante formação, tudo que você me perguntar eu não sei. Eu falei assim pra ela, que eu acho que eu estudei tanto que eu fiquei burro. Eu falei assim, acho que eu estudei tanto que eu fiquei burro. Porque, é assim, eu vou saber te indicar onde procurar alguma coisa. Essa é a minha função. Agora, a resposta de bate pronto, não, tem que puxar dentro da memória. Não é assim que funciona a coisa. Se você me perguntar alguma coisa agora, eu vou falar, irmão, depois eu te respondo. Eu vou ter que repensar onde é que está isso. Nossa cabeça é um emaranhado de pensamentos. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, o primeiro princípio para você ouvir a voz de Deus é você entender que você não sabe. Você está na bifurcação e você não sabe. Não tenta entrar para onde você quer ir. Agora tem um outro segredo aqui para a gente ouvir a voz de Deus. E esse aqui a gente despreza muito. Esse aqui a gente despreza muito. E a gente acha que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, olha só que ponto interessante. Assim, o que é que tem isso a ver com eu ouvir a voz de Deus? É o seguinte, irmão, é simples. A pergunta é, estar sensível a ouvir a voz de Deus. Então, isso gera o quê? Isso gera intimidade com Deus. Quando você passa a buscar primeiro o reino, isso gera intimidade com Deus. Irmão, funciona assim, ó. Você quer ver mais ou menos como é você ter intimidade com Deus? Você está lá pintando o carro. Tirando foto diante de um capô preto, postando para os irmãos, tal. Colocando no status. Você está lá pintando o carro, irmão. Sua atenção não está todinha ali naquele negócio do carro? Todinha, 100%. Porque se para a mão, a tinta escorre. Né? E escorreu, meu irmão, é mais 1 ou 2 dias para voltar lá, né? Até esperar secar, bonitinho. Agora, você quer ver você ouvir a voz de Deus? É aquela mesma atenção que você estava dando ali no capu, você tirar uns 2, 3 minutos da sua vida e dar para Deus durante o dia. Ou então você está dirigindo, parou o farol, ao invés de você ficar pegar o celular para olhar, é você falar, Deus, me guia nesse caminho. Isso é começar a ter intimidade com Deus. Isso é começar. Não quer dizer que já tenha. É começar. Quem está entendendo o que eu estou falando? É começar. É intimidade, não é religiosidade. Se tem uma coisa que eu odeio, é religiosidade, irmãos. Que é o que esse mundo evangélico está cheio. Esses ritos vazios. Eu sou crente, eu sou cristão, mas é aquele vazio. Sabe? Não fala com Deus. Espera só o domingo para poder falar com Deus e olhe lá. Consegue ficar um domingo sem assistir a reunião cristã. Eu tenho um pouco de dúvida de como que o irmão está levando a sua vida. Então, irmãos, intimidade com Deus. Repete comigo isso. Intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Tem que pensar mais nisso.
Isso tem que ocupar o centro da sua cabeça, da sua vida, da sua mente. Como é que eu posso ter intimidade com Deus? Porque, irmão, você passa o dia loucão. Corre para lá, corre para cá. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me vigio muito para que isso não aconteça comigo. Eu me vigio muito. Às vezes eu estou atendendo um cliente e eu oro, Senhor, me dá sabedoria nesse negócio aqui, porque o negócio é complicado. Às vezes eu estou dirigindo, Senhor, me guarda porque esse caminho não é muito legal, ele é meio perigoso. Você não sabe, irmão. Você está sentado ali no carro, sentou um peão atrás de você. O peão puxou uma quadradona, colocou na sua cabeça, esquece, irmão. Se Deus não estiver com você, meu irmão, pode esquecer. Então você percebe? Você tem que ter intimidade com Deus. Relacionamento genuíno. Falar, ouvir, buscar. Pergunto a você, quantas vezes você ora para Deus ao dia? Quantas vezes você ora? Você percebe, mas é que não dá tempo de orar, ancião, porque eu estou trabalhando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, para de mentir para si mesmo. Como dizia o Legião Urbana, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Para! Você não vai no banheiro? Ora! Para ali e ora, irmão. Ai, mas eu acho que é falta de respeito orar para Deus enquanto eu estou no banheiro. Não. É falta de relacionamento com Deus, porque a Deus todas as coisas estão nuas aos seus olhos. Então esquece, meu irmão. Você está sentado aqui, está sentado no vaso, para Deus está fazendo pouca diferença. Então pega aquele tempinho, lembra, ora. Senhor, me conduz nesse dia. Irmãos, nós temos vários exemplos de pessoas como nós. Eram pessoas como nós, de carne e osso, não era santo, não tinha auréola. Deus falou com Abraão e mudou o destino do mundo. Pare e pensa com isso. Deus falou com um homem que mudou o destino do mundo. Um homem. Moisés tinha matado um homem. E às vezes eu sei que tem irmão aqui que pensa, ai, eu acho que eu não ouço a voz de Deus porque uma vez eu cometi um pecado. Irmão, o Moisés matou o cidadão. E o Moisés está 40 anos no deserto comendo pó. Comendo pó, mas você acha que dentro do coração dele, porque ele matou o cara por zelo. O cara estava batendo no israelita, ele deu logo uma na cabeça do cidadão, né? E já era. Moisés deu linha na pipa, fugiu. Só que o que aconteceu? Deus falou assim, tá bom, Moisés, você é muito bravo. Você é muito bravo, Moisés, pelo amor de Deus. Você não serve para pastorear o povo. Imagina, eu vou colocar daqui a uns tempos, eu vou colocar 3 milhões de pessoas na sua mão. Como é que vai ser esse negócio? Você vai sair matando todo mundo. Aí Deus falou assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar com um bichinho meigo, mas esses bichinhos também precisa procriar, né? Então ovelha procria com cabrito, não é? Então você vai ter que lidar com ovelha, que é bonzinho, e vai ter que lidar com cabrito também, que é ruinzinho, que dá amarrada. Faz assim, Moisés, você vai ficar 40 anos lá trabalhando nesse negócio aí. Lá vai o Moisés, irmão, comendo pó. Imagina a raiva que o Moisés devia ter. Né? E trabalhando de empregado pro sogro, naquele sol quente, que eu conheço aquele sol lá de 50 graus, você só vê calango. Não tem um matinho, não tem um vento, não tem nada, irmão, que você imaginar. É a coisa mais horrível do mundo. O Moisés chega diante da sarça, tá Deus lá, no meio do fogo e o negócio não queima. Tira a sandália, Moisés, o solo que você está pisando é sagrado. Aí Moisés fala, quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Tipo assim, eu não vou falar nem nome para você, que vocês não vão me colocar dentro de uma caixinha. Vocês não precisam saber meu nome. Eu sou o eterno. Teoricamente, é o que Deus quis dizer para ele. Deus falou com Samuel quando Samuel ainda é criança. Você vê, Deus fala, irmãos. Deus continua falando.
É que a gente não tem a sensibilidade. Isso aqui não aconteceu só lá no tempo antigo, isso acontece ainda hoje. Eu estou falando para vocês que eu falo com Deus e Deus fala comigo. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí, olha só que coisa. Samuel, uma criancinha, 4 aninhos de idade. Só que o pessoal que rodeava o Samuel estava tudo corrompido. O Eli já era crente velho. Sabe crente velho, irmão, que não quer saber de mais nada? Aqueles crentes que chegaram numa ocasião, Jesus não voltou. Ai, que negócio, tem que ouvir crente de novo, não sei mais o quê. Samuel estava nesse nível aí. Os filhos de Samuel, dentro do templo, abusando da adoração e das mulheres da adoração. Deus falou assim, vou ter que conversar com quem aí, afinal de contas, agora? Pega o Samuelzinho pequenininho. Samuel vai lá no Eli e fala assim, agora eu vou pregar sobre Samuel, nunca preguei, acho que é legal essa pregação. Samuel vai lá no Eli, oi, o senhor me chamou? Não. Volta o Samuel para deitar. Ó Deus de novo. Samuel, o senhor me chamou? Não. Ele fala assim, ó Samuel, faz assim, se chamar de novo, você fala, Senhor, até me arrepia de contar esse relato. Senhor, pode falar comigo, eu estou aqui, o teu servo ouve. A voz veio, Samuel, Senhor, eu estou aqui, o teu servo ouve. Avisa para o Eli que ele vai morrer, ele e toda a casa dele. O Eli era o padrinho do Samuel, era o cara que criava o Samuel. O Samuel vai lá, e aí, meu filho, o que ele falou? Ele falou coisa que não dá para falar para o senhor. Eu estou até tremendo o que ele falou. Fala o que é, fala o que é. Samuel relutou, mas falou, olha, ele falou que vai morrer o senhor e todo mundo. Sério? É. Então, irmãos, você vê, Deus fala até com criança. Tinha que ser suscetível à voz de Deus. Deus falou com Davi em sonhos e visões. E eu afirmo a vocês que Deus ainda fala hoje através de sonhos e visões. Mas não é qualquer sonho e não é qualquer visão. Não é assim. Deus fala em sonhos e visões com quem tem intimidade com Ele. Entendeu? Jesus Cristo, Ele diz, irmãos, que Ele veio para que nós tenhamos vida plena. E vida plena é vida com Deus. E talvez você esteja dizendo, não, um cafezinho aí, por favor, queridão, um copinho. E você talvez esteja dizendo assim, Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e abundante. Só que antes ele diz assim, ó, e você já vai entender a relação disso aqui. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e abundância, foi o que Jesus Cristo disse. O ladrão veio para matar os seus sonhos, para você não acreditar no que eu estou pregando. O ladrão veio para roubar essas verdades da sua mente, para você não dar atenção, para você não prestar atenção nisso aqui que eu estou pregando. E o ladrão veio para destruir a sua esperança, para você achar que não vai ser do jeito que eu estou falando. Mas ele falou, não, mas eu vim para vocês terem vida e abundância. E vida em abundância, irmãos, significa você ouvir Obrigado, queridão. Significa você ouvir plenamente a voz de Deus. Então agora eu vou ensinar para você como é que você discerne a voz de Deus, né? Como é que você discerne a voz de Deus? A irmã Fátima fez um comentário aqui interessante e ela disse que Deus fala ao coração de cada um. Aí eu concordo com a irmã Fátima e vou abrir um parênteses, inclusive, para ensiná-los nessa questão. Citarei eu Jeremias 17:9, que lá está escrito: o coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Quem o pode conhecer? Eu, o Eterno.
examino o coração e esquadrinho os rins, a fim de dar a cada um segundo aquilo que faz. Então, vamos colocar um parênteses nessa questão de que Deus fala ao nosso coração, porque nós temos aí duas vozes que podem estar falando ao nosso coração. A voz de Deus e a voz da carnalidade no nosso coração. E para nossa surpresa, irmãos, eu agradeço a irmã pelo comentário. Foi muito bom o comentário dela que me deu a oportunidade de falar isso para vocês. Para nossa surpresa, tem a voz de Deus e tem a voz que a gente quer ouvir. Qual que a gente ouve? A que a gente quer ouvir. É a que a gente quer ouvir. E então é por isso que o coração é traiçoeiro. Se, por exemplo, você falar assim para mim, ancião, eu estou com esta ideia. E eu falo assim, irmão, olha, mas você está falando isso aí comigo por quê? Ah, porque eu queria um conselho. Aí eu te dou o conselho. Qual que você vai fazer? O meu conselho ou você vai fazer a sua ideia? Pior que é mesmo, Emília. Você vai fazer a sua ideia, irmão. Ou seja, você não queria um conselho. Você só queria confirmar se eu ia pela sua ideia. É só isso aí. Aí quando a gente vai pela nossa ideia e dá errado, aí a primeira coisa que a gente fala é o quê? Devia ter ouvido o ancião. Né? Então, irmãos, a gente primeiro precisa entender. Então vamos lá, primeira regra para você ouvir a voz de Deus. Presta atenção, quem não tá ouvindo a voz de Deus agora, vai começar a ouvir. Primeira regra, eu cito. 1 de João 4:1. Amados, não acrediteis em todo o espírito, mas examinai o espírito para ver se origina de Deus. Então, o primeiro ponto para você verificar se você está ouvindo a voz de Deus ou não, primeiro ponto, guarda isso aqui, ó, irmãos. Primeiro ponto, é se a voz que você está ouvindo, ela se alinha com a palavra de Deus. Então a pergunta é, repita comigo, a voz que eu estou ouvindo se alinha com a palavra de Deus? Repita comigo, a voz que eu estou ouvindo se alinha com a palavra de Deus? Esse é o primeiro ponto para você começar a entender. Eu não estou dizendo que você já vai ouvir nessa. Tem mais pontos. Então a voz que você está ouvindo, ela se alinha com a palavra de Deus? Esse é o primeiro ponto. Para você saber se ela se alinha ou não, você precisa conhecer a palavra de Deus. Olha só como são as coisas, irmãos. Então, se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai saber esse alinhamento? Então, se você não conhece, é por isso que eu digo, todos os domingos, todos os dias, vocês têm a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Pela Bíblia. Então esse é o primeiro ponto. Eu estou ouvindo essa voz. Tipo, ai, Deus está falando ao meu coração. Porque o crente tem muito disso. Eu já passei por esse mundo pentecostal aí. Ai, Deus está falando ao meu coração. Aí, irmão, você fala, ô Jesus amado. Lá na Vila Olímpia, em São Paulo. Acho que eu nunca contei essa experiência para vocês. Fui pregar nessa igreja chique lá na Vila Olímpia. Fui pregar uma vez também na igreja da filha do Silvio Santos. Uma vez eu fui lá também. Só que lá eles não gostaram muito não, porque eu critiquei o pão da ceia. Critiquei o pão da ceia. Eles passavam pão puma e eu critiquei, aí não gostaram, aí também me entregaram lá pro meu chefe, mandava eu pregar. O chefe não gostou. Também mandei ele catar coquinho. Falei, eu prego o que eu acho que eu tenho que pregar. Eu prego a palavra de Deus. Não quer que eu pregue, não fala nada. Mas cheguei nessa igreja, irmão. Cheguei lá, todo contente para pregar, tal, tranquilo. Domingão à tarde. Aí eis que vem um senhor cadeirante. Eu cumprimentando todo mundo. Naquela época eu era mais sociável. Hoje eu estou um pouco menos sociável. Mas naquela época eu era mais sociável. Cheguei lá feliz da vida, cumprimentando todo mundo. Cumprimento vai, cumprimento vem. Aí o irmão cadeirante chegou e falou, irmão, eis que Deus fala ao meu coração. Eu falei, meu Deus do céu.
Ó Pai, fazer igual o Henrique Cristo. Ó Pai, me ajuda, Pai. Falei assim, pois não, irmão. Deus está me mostrando o irmão com a corda no pescoço, enforcado, e muita gente em volta do irmão. Falei, ô Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Mas não falei para ele que ele estava repreendido, né? Naquela época lá eu não tinha muito esses métodos crentianos ainda. Aí eu peguei e falei, tá bom, irmão. Muito obrigado, Deus abençoe o irmão. Fui lá, preguei e fui embora, cara. Fui embora, mas falei, mas... A palavra que eu usei não foi essa, mas foi outra. Que eu não posso falar em público. Falei, que coisa é essa, viu? Que eu tenho que ouvir nessas igrejas. Ai, meu Deus do céu. Então, irmão, esse negócio de Deus está falando ao meu coração, vamos começar a esquecer esse negócio. Posso ouvir um amém de crente maduro? Deus fala ao seu coração quando a palavra se alinha com o pensamento que está no seu coração. Se não se alinhar, é carnal. Amém? Segundo ponto. Primeiro, a palavra tem que se alinhar. Terceiro, ela traz paz para você? Ela traz clareza na decisão que você vai tomar? Ah, eu estou sentindo isso, mas eu não estou em paz. Então, já deu para você entender que não é de... Então já para, esquece. Para, esquece e recomeça. Não continue insistindo pensando. Vai tomar um café, vai tomar uma água, vai tomar qualquer coisa. E vai descansar, irmão. Vai descansar, esquece o assunto. Esquece. Depois você ora de novo, aí você vê se Deus fala com você de novo. Se não traz paz, não traz clareza na decisão, pode esquecer. Vocês estão compreendendo? Vocês estão anotando esses pontos? Outra coisa. Deus não fala na base do tumulto. Enquanto sua vida estiver tumultuada com essa decisão que você está querendo tomar, Deus não fala. Elias estava no meio da caverna. Tinha corrido mais de 40 quilômetros até o Egito. Estava lá no meio da caverna. Com medo, morrendo de medo de ser morto da Jezabel. Acho que eu já preguei sobre isso também, mas é uma pregação legal que eu vou pregar qualquer dia de novo. Passou o fogo. Elias ficou com medo. Entrou mais para dentro da caverna. Aí deu um terremoto. Elias correu mais para dentro da caverna. Ser humano, irmãos. É ser humano. Aí veio um vendaval. Elias se encolheu mais ainda. Aí diz a Bíblia que veio uma voz suave, de paz. Elias, levanta, Elias. Elias falou, opa, esse é o Deus que eu conheço. Então, enquanto a sua vida está um turbilhão e você está tentando tomar decisão, Deus não está falando com você, você não tem paz naquilo que você está ouvindo. Deus trabalha no sussurro, baixinho, baixinho. Não tem paz. Jesus Cristo, quando ele queria falar com Deus, ele não falava no meio da multidão. A Bíblia diz que normalmente ele buscava lugares solitários para orar. E o melhor tempo que Jesus conversou com Deus foi quando ele estava no deserto. Às vezes, Deus nos leva a desertos na nossa vida. E nós não entendemos. Sabe? Nós não entendemos. Às vezes, são situações na vida que nós não temos alegria. Às vezes, Deus nos conduz a um deserto. Para ver se a gente acorda, toma um presta atenção e começa a falar com Ele. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? A pergunta, irmão, não é por que isso está acontecendo comigo. Essa pergunta é de crente. A pergunta do cristão é:
Como isto pode me ajudar? Senhor, como é que essa situação aqui pode me ajudar? Você tem que entender que nós somos iguais a ouro. Para tirar a escória, precisa passar pelo fogo. Então, irmãos, são esses 5 pontos. Como é que Deus fala com a gente? Vamos recapitular brevemente? Então, primeiro, a voz de Deus nunca contradiz a palavra dele. Deus não pode falar uma coisa na Bíblia e falar outra. Vocês entenderam por que eu não me alinho com o sistema evangélico? Porque a palavra de Deus fala uma coisa e o evangélico fala outra. Então, para mim, não faz sentido. Esse Deus aí é um Deus de confusão que o pessoal está seguindo. Segunda coisa, a palavra trará paz e clareza na vida. A palavra trará paz, não trará medo, ela vai trazer paz. Terceira coisa, Deus ele vai falar não no meio do tumulto, mas ele vai falar com você em particular, no secreto do seu quarto, com tranquilidade, com paz. Às vezes à noite. A melhor hora que Deus fala é à noite, irmão, sabia? Se você vai orar à noite, fala assim, na minha empresa, fala comigo se ele é para mim. As últimas palavras da noite devem ser com Deus. Quando você está ali na penumbra, entre o sono e o sono. Seu corpo já está descansando, mas sua cabeça começa a dormir. Então existe uma mudança de frequência mental, segundo os neurocientistas. Então é assim, Senhor, fala comigo. Esse contrato que eu vou fechar é do Senhor mesmo. Irmão, Deus fala de noite. Só quem não tem sensibilidade que ouve. Deus fala. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Esse é o nosso grande erro. Eu vou fechar esse contrato porque é bom, eu já tenho uma grande experiência nisso. Chega lá na frente, irmão, o contrato começa a dar pau. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos. Entendeu? A jovenzinha vai namorar. Ela encontra lá o cidadão que não tem nada a ver com Jesus. Aí ela fala assim, ai, Senhor, me ajuda nesse namoro. Deus não vai ajudar, porque não vai dar certo. Está escrito que quinhão tem o fiel com o incrédulo, que parceria tem a luz com a escuridão, que harmonia há entre Cristo e Belial. Então Deus não vai ajudar, irmão. Não alinha com a palavra de Deus, você entende? É isso. Então confiar que Deus está no controle é permitir que Ele ajuste a rota da nossa vida. Deixa Deus ajustar a rota da nossa vida. Aí vai. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. É o que eu disse. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, se a gente está ouvindo a palavra, mas a gente não pratica a palavra, a gente engana a si próprio. A tendência é errar. A tendência é não ouvir a voz de Deus. Então é preciso obedecer quando você acha que ouviu. Se no seu coração você fez todos esses testes e você não obedeceu, vai dar errado. Vai dar errado, não adianta continuar. A verdadeira fé, ela se manifesta em ações. Não é naquilo que eu quero. O nosso grande erro é este. É que é aquilo que eu quero. Eu normalmente, irmãos, eu tenho uma... Como eu fui vendedor muito tempo, eu conheço algumas técnicas de venda. E uma delas, por exemplo, que o vendedor coloca é, olha, é melhor o senhor comprar esse copo logo, porque esse copo aqui vai acabar no mercado, hein?
Esse copo vai acabar. E o cara pega, vai lá, pega dinheiro emprestado, compra. Depois ele fica numa dívida, ele não consegue pagar o copo. Eu passei dessa fase. Não compro nada por impulso. Eu faço assim. O negócio é bom para mim? Então eu peguei comigo uma regra também, que essa regra é humana, mas é uma regra interessante. O que é do homem, o bicho não come, irmão. Se for para ser seu, será. Então eu vou para casa e vou orar. Senhor, eu quero comprar esse copo. Eu quero comprar desse jeito. Eu compro, não compro. E eu vou dormir, irmão, vou dormir em paz. Você tem que entender e aprender a aceitar o processo. Não é o final. O final é comprar o copo, mas e o processo? Deus está no meio do processo? Deus está no processo ou não? Então, irmãos, vai dormir. Ah, mas se a gente não assinar esse contrato hoje, pode ser que amanhã outra empresa vai fechar. Vou deixar eu voltar aqui também. Voltou. Então, voltando aqui. Jesus tinha tempo definido para a oração. Jesus acordava de madrugada. Significa isso que você precisa acordar de madrugada? Não. Mas você tem que ter horário definido para a oração. E não é só a oração de manhã de agradecimento. Porque você já acorda atrasado, enquanto está escovando o dente, está em pensamento orando. Não é essa oração, irmão. Tem que ter respeito. Você está falando com o Ser Supremo do Universo. Você faria isso se você estivesse diante de uma autoridade? Não é? Claro que não faria. Não, a Bíblia não diz que era meia-noite não, mas a Bíblia diz que ele orava de madrugada. Sempre de madrugada. De madrugada, Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Você não precisa sair de casa, pode ser no seu quarto mesmo. Acordou de madrugada, deu uma perdidinha de sono, vai orar. Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, conforme diz Daniel 6,10. Davi orava pela manhã, conforme diz o Salmo número 5, versículo 3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento minha oração e aguardo resposta. Mas é uma oração feita com devoção. A disciplina espiritual, irmãos, ela não é opcional. Não é porque nós estamos no tempo da graça que eu faço do jeito que eu quero. A disciplina espiritual é essencial para você ouvir a voz de Deus. Tá? Agora, a gente está caminhando já para o final. Existe um problema que nós enfrentamos. Que nós tomamos decisões erradas. Qual é? É o imediatismo. Vivemos em um mundo que hoje a cultura é fast food. Por isso que existem aí os grandes, eu vou chamar de magazines de lanche. Onde você passa e pega um lanche e sai comendo dentro do carro, que é o chamado delivery. Então, olha que cultura doida que a gente está vivendo, irmãos. Uma cultura imediatista. Mas o reino de Deus opera em tempos diferentes. Lembram-se qual é a palavra que define o tempo de Deus? É o kairos.
E qual é a palavra que define o nosso tempo? É o Cronos. Então, enquanto nós temos aí um atraso em relação ao tempo de Deus. Então, você tem que aprender a esperar o tempo de Deus nas coisas. Eclesiastes diz, para tudo tem um tempo determinado, para cada propósito debaixo do sol, do céu. Por exemplo, Abraão e Sara se precipitaram e geraram Ismael. Só que no tempo certo, nasceu Isaac, que era o filho da promessa. Ou seja, Ismael era o filho da carne. Isaac era o filho da promessa. Então, às vezes, você gera um Ismael na sua vida porque você não sabe esperar o tempo de Deus. Casa errado. Fecha negócios errados. Anda errado. Você gera o seu Ismael. Porque não soube esperar o tempo de Deus. Então, espera o tempo de Deus. Deus tem propósito na sua vida. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias. Voar alto não é se rastejar diante de uma situação que você escolheu pela carne. Não. Voar alto significa que você está por cima e é Deus quem te dá essa capacidade. Quando nós falamos em esperar no Senhor, não significa passividade, significa obediência, enquanto aguardamos a próxima instrução. Esse é o ponto. Às vezes Deus nos dá a primeira instrução. Que nem ele falou para a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou ainda. Mas Deus às vezes nos dá a primeira instrução. Se a gente não é capaz de obedecer a primeira instrução, a segunda não virá. Então às vezes Deus está nos dando uma instrução, mas a gente não segue. Abraão saiu e foi para a terra que Deus ia mostrar para ele. Tipo assim, Abraão não ficou com ansiedade. Ai, Senhor, que terra que é? Como é que eu faço? Não tenho mapa, não tenho bússola. A bússola era a intuição de Deus no coração dele. Tá? Então não é ser passivo, é obedecer enquanto nós aguardamos a próxima instrução de Deus. Então, irmãos, repita comigo. Deus fala através da paz. Você tem paz no espírito nessa decisão que você está tomando? Ou você se sente incomodado, chateado com essa decisão que eu tomei? Volta atrás dela. Volta atrás dela. Estou chateado, você está me incomodando, estou sem paz. Deus fala através do alinhamento com a palavra. Repita comigo. Deus fala através do alinhamento com a palavra. Deus fala através de pessoas. Vocês escutam a voz de Deus aqui todos os domingos, escutam todos os dias pela Bíblia. Porque o que eu prego não é meu, é de Deus. Deus fala através das circunstâncias, como eu iniciei dizendo aqui. Deus prega através das circunstâncias. Então a gente tem que olhar se a circunstância, ela está nos trazendo paz, ela está favorável, não está mais ou menos. Opa, vou tomar fôlego, vou dormir, né? Tem um amigo meu finado hoje que ele dizia para mim o seguinte, aprendi muito com ele. Nada como um dia atrás do outro, com uma noite no meio. Irmãos, de tudo que eu falar, pega essa palavra aqui também. A noite é o melhor remédio para você esperar uma fala de Deus. Mas se eu não fizer hoje, amanhã, aí é que você tem que parar. Não faz não. Quando vem essa voz na tua cabeça, é carnal. Se eu não fizer hoje, eu vou perder. É carnal. Vai para casa. Senhor, se eu não fizer hoje, o meu fornecedor falou que eu vou perder. Mas eu creio no Senhor. É amanhã que eu aguardo a tua resposta. Se te trouxer paz, vai com força, irmão, mas vai sem dó. Vai sem dó. Se não te trouxer paz, sai correndo. Vai embora. Jesus, ele nos dá uma promessa muito interessante. E antes da promessa, deixa eu só lembrar vocês.
O maior desafio não é você esperar Deus falar com você. É o barulho que está dentro da sua cabeça. É aquela voz que faz, senão você perde. Você vai perder. Vai, porque senão vai dar errado. Você vai perder. Então o problema, enquanto Deus está em silêncio, irmãos, você vai dormir. Quem entendeu essa palavra? Deus está em silêncio, vai dormir. Amanhã eu resolvo isso aí. Eu tenho muitos aí comigo, irmãos. Amanhã eu resolvo. Eu não resolvo mais nada no dia. Amanhã eu resolvo. Já que Deus está em silêncio. Vou deixar Deus falar comigo. A hora que eu for dormir, Deus fala. Porque a minha última palavra com Deus à noite é: Senhor, existe esse problema que está me tirando a paz hoje. Mostra-me. Deus, ele mostra, irmão. Se você acordar com paz, com tranquilidade, orar sobre aquele assunto, pode ficar tranquilo. Então o maior desafio não é esperar Deus. É o barulho que fica na sua cabeça. É o seu querer. A gente quer, a gente quer. E enquanto a gente quer, Deus não se manifesta. Porque se você quer, por que Deus não chegou no Abraão e falou assim: Abraão, olha o que você está fazendo, Abraão. Pelo amor de Deus, que esse negócio de Agar, Abraão. Não. Deus nem se mete. Ele tramou com a Sara. O resultado hoje, eu não posso nem falar qual que é. Mas é um resultado que só Jesus na causa. Entendeu? Quem estudou a história ou estuda sabe. Então, irmãos, o problema não é o silêncio de Deus. O problema é o barulho dentro da sua cabeça. O problema é o você querer. O problema é o seu medo de perder. O problema são as vozes que você ouve. E eu iniciei dizendo assim: você vai ouvir uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Jesus Cristo, ele disse assim, ó, lá no livro de João 15:5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma. Para tudo, irmão, para tudo. Olha a palavra de Jesus. Sem mim. Se você não me consultar, vai dar errado. Sem Jesus você vai fazer? Vai. Mas vai dar certo? Não. Olha que palavra forte essa. Eu sou a videira. Ou seja, ramo consegue fazer alguma coisa por si só? Se você cortar o ramo da videira e jogar no chão e dar uma volta nesse sol quente, quando você voltar, de que jeito que ele está? Está seco. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se você estiver em mim, você vai dar muito fruto, porque sem mim, você não pode fazer nada. Sem mim, você não pode fazer nada. Ou seja, nós temos que aprender a esperar e obedecer e entrar no fluxo divino. Deixa Deus no controle. Para com esse negócio de ser crente. Porque Deus está no controle. Deus está no controle. Mas você próprio fica ouvindo vozes externas e não deixa Deus trabalhar na sua cabeça. E Deus não Deus não vai responder, não adianta. Se você deseja parar de lutar sozinho, comece a seguir a direção divina hoje. Escuta esse sermão de novo, mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais 10 vezes se for necessário, mas escute novamente. Você entendeu? Permanecer em Cristo não é visitar Jesus dia de domingo de manhã, e muitos nem visitam, ó. Nem online e nem presencialmente. Não. Permanecer em Cristo significa intimidade com Ele. Significa estar pronto para ouvir a voz de Deus. É mais ou menos assim, irmãos. Você lembra aqueles rádios antigos de dial? Aquele que você... Até a televisão que tinha o seletor. Você tinha que mudar. Não era nada digital, né? Era tudo analógico.
Você pegava aquele rádio antigo e ficava tentando achar a frequência, não é? Enquanto não entrasse a frequência correta, o que acontecia? Ficava chiando, né? O tempo inteiro. Aí quando você sintonizava a frequência correta, era a coisa mais linda do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa também ajustar a sua mente. Pois quem chegou a conhecer a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Precisamos ajustar a nossa mente, a nossa frequência, com a frequência de Deus, com a mente de Deus. Né? Se o rádio está mal sintonizado, você só ouve chiado. Quando você acerta a frequência, fica tudo bonitinho. Da mesma maneira é a voz de Deus, irmãos. Deus está sempre falando com a gente. Mas qual é o nosso problema? Não é que ele não fala, é que a gente está na frequência errada. A gente está na frequência material. A gente está olhando o que vai dar certo para a gente, correndo. Isso aqui vai dar certo para mim. Isso aqui vai dar certo para mim. E então você está naquele chiado do rádio. Aí quando começa a dar errado, você não sabe por que está dando errado. Quer dizer, você não sabia, porque agora você sabe. Quem entendeu por que dá errado? Levanta a mão. Amém? Todo mundo entendeu por que dá errado? Dá errado por causa disso aí, irmão. Porque você não está alinhado. Você não está alinhado na frequência de Deus. Então, o problema não é que Deus não fala, ele fala. E eu estou ensinando para você como ouvir. Né? Então, ancião, como é que eu entro na frequência de Deus? Oração. Veja quanto tempo você está orando. Leitura da Bíblia. Veja quanto tempo você lê a Bíblia ou ouve pelo menos o canal pela Bíblia. Eu nem faço mais essa pergunta para mim não me decepcionar com membros da igreja, que não ouvem o canal pela Bíblia todo dia. Porque eu acho que é o mínimo que o crente tem que fazer, ouvir o canal pela Bíblia. É o mínimo para mim. É postado em grupos, é postado no YouTube, todo mundo deve ser inscrito. Oração, leitura. O silêncio diante de Deus são os ajustes que afinam o nosso coração. Ajusta a frequência com a de Deus. Aí você vai ouvir a voz de Deus claramente. Da mesma maneira como você ouve um rádio com a frequência correta. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos mandar um abraço a todos os irmãos que estão aqui, você que está aí, que ainda não deu o seu alô, dê o ar da graça aí também, fala com a gente que física e online. Nossa irmã Vera, Lúcia, bom dia. Nosso irmão Álvaro, nosso irmão Mário, a irmã Vanila em Valinhos, a Dalva Picasso, a irmã Nancy, a Márcia P5, a nossa irmã Juraci Vieira, nossa irmã Cleusa, a nossa irmã Vera Lúcia, o Fábio Diego, a Rô Silva, nossa irmã Maria Pereira, a nossa irmã Maria de Fátima, o Jorge Genaldo, a Antônia Mota, a nossa irmã Vera, nossa irmã, pela Bíblia, a nossa irmã Maria Pereira, nossa irmã Iraci de Souza, a Samanta do Bastidores do Brasil, a nossa irmã Maria Aparecida Ávila, o Luiz Alberto, nosso irmão Fabiano Franco, a nossa irmã Jacinete Barretos, juntamente com o nosso irmão Dalmo Barnabé, nossa irmã Maria Aparecida Mota Constantino, juntamente com o irmão Áureo, a nossa irmã Milânia Viana, a nossa irmã Vera contribuindo com o canal, Deus abençoe, pastor Felipe aqui com a gente também, o nosso irmão Dalma, Antônia Mota, a nossa irmã Elza Jardim, o Guilherme, a nossa irmã Pompeia, juntamente com o Adriel, grande abraço para vocês, a nossa irmã Vera Venâncio, a Maria do Carmo Lourenço, o Ide Varjão, o Luiz Cláudio, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã Maria Aparecida Ávila, a nossa irmã Laura, a esposa dele é a Suélia, a nossa irmã, todo mundo aqui já foi, a nossa irmã, a Mia May também está aí com a gente, o nosso irmão José Tenório, a nossa irmã Maria de Fátima, agradecendo a pregação, a nossa irmã Maria Pereira,
Falo com Deus todo dia, fazendo comida, dirigindo, lavando louça na cama, e não tenho hora certa para falar com Deus. É isso aí. A nossa irmã Maria de Fátima, eu não entendi a pergunta da irmã. A nossa irmã Vera diz, fica feliz quando lê a passagem de Samuel. A nossa irmã Maria de Fátima, um beijo no coração de cada um. Nossa irmã Maria Pereira, ótima palavra. Deus abençoe você, irmão Edson, todos. Obrigado, irmã. Deus abençoe, glórias a ele. Nossa irmã Elza Jardim. Irmão, essa é a pregação que eu queria ouvir. Como ouvir a voz de Deus. Que bom que a irmã ouviu. E hoje todo mundo aprendeu como é que acontece isso. A nossa irmã Andréia Marques. Nosso irmão Guilherme Bonatti. A Andréia diz, bom dia a todos, que Deus abençoe a reunião. O nosso irmão Dalmo também já foi. Suélia também. Gratidão, fantástica pregação, glórias a Deus por isso. A nossa irmã Maria Pereira, pregação que confirma tudo que eu creio, glória a Deus. A nossa irmã Laura Freitas, excelente pregação. Sil Santos também, agradecendo, valeu, Sil. Nosso irmão Maurício também. O Feira Fábio, falando que a pregação foi boa. Nossa irmã Jacinete, obrigado, ancião. Gratidão sempre, Jesus te abençoe grandemente. A nossa irmã Nancy, obrigado pela pregação. Nossa irmã Juraci também dando gratidão. A Maria Pereira dando um amém. E a nossa irmã Maria Aparecida Ávila dando aqui também, dizendo que foi uma excelente pregação. Compartilhem, irmãos. Compartilhem com outras pessoas que também não assistiram à pregação, que eu acredito que vale muito a pena. É uma pena quem não assistiu, né? Quem não assistiu vai continuar andando pela carne, vai continuar errando, vai continuar fazendo por si próprio, mas eu tenho certeza que poderá assistir posteriormente. Eu vou chamar o pastor Roberto para fazer a oração final e depois o pastor Johnny para dar a bênção apostólica. Deus abençoe cada um de vocês, obrigado por estarmos juntos. Amém, glória a Deus. Se coloque de pé, vamos agradecer ao Senhor mais esse ensinamento maravilhoso. Amém? Se alguém querer alguma oração aí especial, tá aí o pastor Felipe, pastor Johnny, é só levantar a mão e eles vão até você. Amém? Pai Santo, Pai querido, Deus de poder e glórias, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento maravilhoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, abriu nossos ouvidos e a nossa mente para te ouvir, Senhor. Tudo que aqui foi falado, tudo que aqui foi ensinado nesta manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Obrigado, Pai, pela paz que até hoje o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos levantado. Até aqui o Senhor tem feito de nós, Senhor, soldados, guerreiros, valentes. Pensamos sim, Pai, às vezes em desistir. Às vezes, Senhor, vem o desânimo. Mas sabemos que o Senhor é conosco. E por isso, Senhor, a cada dia nós lutamos e a cada dia nós vencemos, Pai. Obrigado, Senhor. Mais uma vez nós queremos te agradecer, Pai. Peço a Ti, meu Deus, que nesta manhã abençoa, meu Deus, cada um que está aqui na Tua casa e aqueles também que não puderam estar aqui, Pai. Desde o menor até o maior. Abençoa, Senhor, os ofertantes, Senhor. Aqueles que ofertam, Senhor, com gratidão, de coração, na Tua casa. Para que a Tua obra, Senhor, a cada dia venha, Senhor, crescer. E a cada dia venha, Senhor, fazer a vontade daquilo que nós temos vontade de fazer, que a Tua obra cresça. E que leve, Senhor, este ensinamento maravilhoso às pessoas que estão necessitando da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Oro também, Pai, por aqueles que estão em busca de uma cura, em busca, Senhor, de um emprego, em busca, Pai, de saúde, de um milagre. Eu não conheço, mas o Senhor sabe a cada um que ora e que busca a Ti, Pai. E que seja feita, primeiramente, a Tua vontade, Pai, em nossas vidas, Senhor. Assim eu oro e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Que a tua face brilhe como óleo e no seu coração seja ministrado a paz. Uma semana de vitória, irmãos. Pedir para os irmãos sentarem